Você tem 24 anos e um rosto tão comum que passa despercebido em qualquer lugar. Não é feio nem bonito, apenas um daqueles rostos que se dissolvem na multidão. Cresceu na fronteira, aprendeu espanhol antes mesmo de dominar o inglês, alternando entre os dois idiomas com a mesma facilidade de quem acende e apaga uma lâmpada. Está sem dinheiro, sem rumo e um diploma de contabilidade acumulando poeira ao lado de uma geladeira vazia. Mas é justamente essa aparência anônima e a habilidade de falar duas línguas que chamam atenção. A CIA não procura heróis de ação. Eles buscam fantasmas e você é praticamente invisível. Levam você para uma instalação que não aparece em nenhum mapa. Durante 18 meses, ensinam a mentir com tanta naturalidade que até seu reflexo no espelho começa a duvidar de quem você é. Criam identidades do nada. Históricos de crédito falsos. Proprietários de imóveis fictícios. Ex-namorados que confirmarão um término inventado se alguém perguntar. Submetem você a interrogatórios de 72 horas seguidas, onde a única saída é resistir mais que um profissional treinado para quebrar pessoas. Ensinam 14 maneiras de matar alguém e 200 de evitar ter que fazê-lo. Mas a primeira lição, aquela que gravam sua mente como um mantra, é a regra de ouro. Nunca se apegue. O instrutor repete isso como se fosse uma oração. As pessoas que você vai conhecer não são seus amigos, são ativos. Linhas em um orçamento operacional no momento em que esquecer isso. Você se torna um morto com um obituário classificado que ninguém jamais lerá. Sua nova identidade, o que no jargão dos espiões chamam de lenda, é de Alejandro Medina, contador, viciado em jogos de azar, devendo $200 mil a credores que cobram dívidas com alicates, que cobram dívidas com alicates, moralmente flexível e financeiramente desesperado. A agência gastou 8 meses construindo a existência desse homem. Ele tem histórico acadêmico, um locador que o defenderá se necessário, até um perfil no Tinder com 3 matches, todos agentes disfarçados. Alejandro Medina é mais real do que a maioria das pessoas de verdade. A partir de hoje ele é você. Você aparece em uma feira de empregos em Guadalajara usando um terno barato. Uma empresa de logística chamada Grupo Pacífico tem um stand. Marca limpa, presença no LinkedIn, todo o teatro corporativo de praxe. Depois de algumas entrevistas, torna-se o funcionário número sodetor-sepseto de uma companhia que importa produtos de limpeza industrial. No papel, o emprego mais entediante do México. Na realidade, o Grupo Pacífico é uma subsidiária integral do Cartel Reis e aqueles produtos de limpeza não limpam nada há 6 anos. Apenas dinheiro. No primeiro mês, você faz o trabalho de verdade. Folha de pagamento, faturas, declarações de impostos. Então começa a anotar os números. O único armazém em Sinaloa gera receitas que fariam o centro de distribuição da Amazon corar de inveja. As faturas não batem com os registros de remessa. Os registros de remessa não conferem com as declarações alfandegárias. Há uma transferência recorrente de exatamente $47 mil toda quinta-feira para uma empresa de fachada no Panamá, sem site, sem escritório, sem funcionários. Você não diz nada, apenas corrige os livros. Encontrando erros que o contador anterior era preguiçoso ou medroso demais para notar, seu superviso, um homem atarracado, que todos chamam de Ringo, observa você trabalhar. Depois de 2 semanas ele assente. Um único aceno. Nesse mundo, um gesto desses vale mais do que uma salva de palmas. 3 meses depois, eles testam você. Ringo leva para uma sala nos fundos, onde um homem está amarrado a uma cadeira de metal. O rosto já está roxo, ele desviou $15 mil de um carregamento. O que acontece a seguir não é um interrogatório, é um recibo. Uma mensagem para todos os outros. Ringo não olha para o homem, ele observa você. Seu treinamento entra em ação 3 segundos antes de sua humanidades. Você fica ali com a mesma expressão neutra, de quem assiste alguém consertar em impressora. Ringo assente novamente. Agora são 2 acenos. Você será promovido sem que ninguém precise dizer a palavra. Você repassa informações usando métodos que fariam um espião da Guerra Fria sentir saudades. Avaliações no IEP de restaurantes
onde nunca comeu. 5 estrelas significam inteligência prioritária. 1 estrela, um alerta. 3 estrelas. Verifica o ponto morto. O ponto morto é um tijolo oca atrás de uma lavanderia. Seu contato o encontra em um parque de cães a cada 2 quintas-feiras. Ambos fingem passear com cachorros. A agência fornece o animal. Um Golden Retriever chamado Peanut, com documentos falsos melhores do que os da maioria das pessoas. As trocas duram 90 segundos. Para quem observa, são apenas 2 pessoas entediantes, com um cachorro entediante, tendo uma conversa entediante. Perfeito. Depois de 8 meses, você conhece nomes que nunca apareceram em nenhum jornal. Rotas que atravessam 3 países. Valores que fariam um banqueiro de Wall Street chorar. Suas informações já levaram a 2 apreensões importantes e a prisão discreta de um operador de médio escalão. Se é um microfone humano, enterrado no coração da máquina. Mas algo que ninguém o alertou. Essas pessoas começam a se tornar reais. Rainbow carrega um caderno de couro para todos os lados. Não é para negócios do cartel. É para um romance que está escrevendo. Uma história de amor ambientada em uma vila de pescadores. Ele lê um trecho para vocês 2 da manhã, enquanto conta o dinheiro no armazém. E é de cortar o coração. Entrou na organização para pagar o tratamento da mãe que sofre de Alzheimer. 40 mil pesos por mês. Visita todo domingo. Ela não o reconhece mais, mas ele ainda leva gardênias, porque ela as cultivava quando ele era criança. La Signona administrar a fachada imobiliária do cartel. Era professora primária antes de seu filho desaparecer há 12 anos. Entrou na organização porque eles tinham contatos que a polícia não tinha. Não encontrou algo, mas encontrou algo que ameniza a ausência. Ela age como uma mãe para todos no escritório. Lembra do seu aniversário falso. Leva a sopa quando você está doente. O velho motorista, Dona Abel, trabalha para a organização há 30 anos. Não carrega arma, apenas dirige. Conta sobre sua falecida esposa, Estela, durante longas viagens pelas montanhas. Fala dela como se ela estivesse esperando em casa. Agora você conhece essas pessoas. Não como alvos, mas como seres humanos. Essa é a coisa mais perigosa que já aconteceu com você. No fim de semana, Rimbo publica seu romance. Imprime 50 cópias em uma gráfica do centro. Toda a equipe aparece em um restaurante para comemorar. Brindes, discursos ruins, risadas genuínas. Um homem que dissolve o carro de um rival em ácido no mês passado chora de emoção, porque está orgulhoso do livro do amigo. La Signona lê a dedicatória em voz alta. Dom Mabel adormece em um canto, abraçado a uma cópia autografada como se fosse um ursinho de pelúcia. Você escreveu a contracapa e quis dizer cada palavra. Por 3 horas, parece qualquer grupo de amigos em qualquer restaurante de qualquer cidade. Vocês comem Bedenri em algum momento entre a segunda garrafa de mezcal e o karaokê péssimo de Ringo, você esquece. Por 1 minuto inteiro, esquece que está ali para destruir todas as pessoas naquela sala. Esse minuto é o mais perigoso dos 60 segundos de toda a sua missão. O arquiteto financeiro do cartel se autodenomina arquiteto. Na verdade, estudou para ser com 4 anos, na melhor universidade da cidade do México, antes de perceber que se ganhava mais dinheiro projetando empresas de fachada do que prédios. Lavou dinheiro em 14 países, usando uma rede tão complexa que o FBI levaria 1 década para desvendá-la. Ele quer você em sua equipe. A promoção significa acesso a tudo. Contas na Suíça, trusts no Caribe, nomes de políticos que recebem cheques do cartel. Informações pelas quais a agência venderia alma. E você voa. A nova missão é um labirinto de números e rostos intercambiáveis. Bancos em Singapura, fábricas de precursores químicos na Tailândia, uma rede de clínicas de reabilitação que servem de fachada para lavagem. Seu trabalho é seguir o dinheiro, mapear os fluxos, identificar os mais críticos. Mas o dinheiro não tem cheiro, e as pessoas que o movimentam também não. São apenas peças em um tabuleiro que você nunca vê por completo. O agente local, um homem chamado Quan, fala em metáforas de xadrez. Você é o cavalo, ele diz, salta sobre as defesas, mas não pode ver o que está atrás delas. Você assente, porque é isso que se espera.
mas sabe que, no fim, o cavalo é sacrificado quando a rainha precisa de espaço. A operação se desenrola como um relógio suíço. Precisa, silenciosa, implacável. Você rastreia transferências, decifra planilhas criptografadas, marca encontros em cafés onde ninguém olha nos olhos. Um dia, em um restaurante de frutos do mar, em Phuket, um homem se aproxima da sua mesa. Ele não é da rede, não é da agência, é um fantasma. Eles vão queimar você também, ele diz, em um inglês sem sotaque, só estão esperando o momento certo. Você não pergunta quem é eles. Não precisa. Ele deixa um cartão de visita na mesa, um número de telefone escrito à mão e desaparece entre os turistas. Você guarda o cartão no bolso, mas não liga. Porque sabe que, se ligar, estará escolhendo um lado e você já escolheu. O fim chega sem aviso. Uma noite você está em um hotel em Kuala Lumpur, revisando relatórios, quando a porta do quarto se abre. Não há batida, não há identificação. Apenas 3 homens, internos escuros, rostos neutros, mãos vazias. Você está sendo realocado, diz o que parece ser o líder. Não há discussão, não há explicação. Eles pegam seu laptop, seu telefone, até mesmo o caderno onde você anotava detalhes insignificantes. O nome do garçom que sempre lhe servia café, o horário em que o sol batia na janela do escritório. Você é levado para um aeroporto privado, colocado em um jato sem janelas, e quando pousa está em um lugar que não reconhece. Uma casa segura em algum subúrbio americano, com paredes brancas e móveis genéricos. Não há espelhos, não há relógios. Apenas uma cama, uma mesa e um homem que você nunca viu antes. Ele se apresenta como coordenador. Não dá sobrenome. Não sorri. Você fez um bom trabalho, ele diz. Mas agora precisamos que você faça mais. Você pergunta o que isso significa. Ele não responde. Em vez disso, entrega um dossiê. Dentro há fotos, nomes, endereços. Esses são os próximos alvos, ele explica. Você vai entrar, coletar as informações e sair, sem contato, sem rastro. Você folheia as páginas. Reconhece alguns rostos políticos, empresários, um juiz, pessoas que até ontem estavam fora do radar, pessoas que, se caírem, levarão outras consigo. E se eu recusar? Você pergunta. O coordenador olha para você como se a pergunta fosse um erro de digitação. Não uma opção. Se aceita. Porque é isso que se faz quando não é escolha. A primeira operação é em Miami. Um advogado que administra fundos para o cartel. Você aluga um apartamento em frente ao escritório dele, passa dias observando rotinas, horários, hábitos. No terceiro dia, ele sai para almoçar sozinho. Você o segue até um restaurante italiano. Senta-se a 2 mesas de distância. Ele pede uma salada. Você pede um expresso. Ele paga em dinheiro. Você deixa uma gorjeta exagerada. No banheiro, você troca de casaco com um homem que não existe, um fantasma, como aquele em Phuket. Quando o advogado sai, você o segue até o estacionamento. Ele, para o lado de um carro, verifica o retrovisor. Você se aproxima, diz o nome dele. Ele se vira. Você sorri. Precisamos conversar. Ele não resiste. Nunca resistem. No carro, você dirige até um armazém abandonado. O advogado começa a tremer. Você não diz nada. Não precisa. Ele já sabe. No armazém, há uma cadeira, uma mesa e um gravador. Você liga o aparelho. Fale. Você diz. Ele fala. Nomes, datas, valores, tudo o que a agência precisa. Quando termina, você desliga o gravador. Obrigado, você diz. Ele pergunta o que vai acontecer. Você não responde. Em vez disso, tira uma seringa do bolso. Ele tenta correr. Não consegue. A agulha entra no pescoço dele como uma promessa quebrada. Ele cai no chão, os olhos vidrados, a boca aberta em um grito que ninguém ouve. Você limpa a seringa, guarda no bolso. Sai do armazém. No carro, liga o rádio. Uma música antiga toca. Você canta junto? Porque é isso que se faz quando o mundo não faz sentido. De volta à casa segura, o coordenador está esperando. Bom trabalho, ele diz. Você entrega o gravador. Ele não pergunta sobre o advogado, não precisa. Próximo alvo, ele diz. Empregando outro dossiê. Você abre. É uma mulher. Uma senadora.
Você olha para a foto, ela está sorrindo. Parece uma pessoa normal. Quando você pergunta, amanhã ele responde. Você assente. Porque é isso que se faz. Naquela noite, você não dorme. Fica sentado na cama, olhando para a parede. Pensa em Parraro, no motorista, em todos os outros. Pensa no homem em Phuket, no cartão, que queimou sem ligar. Pensa em como, em algum momento, deixou de ser uma pessoa e se tornou apenas uma ferramenta. Uma bala que voa sem saber para onde. Uma sombra que não projeta mais forma. No dia seguinte, você acorda, toma banho, veste o terno. O coordenador está na sala com outro dossiê. Mudança de planos, ele diz. A senadora foi cancelada. Novo alvo. Você abre o arquivo. É você. Sua própria foto, seus próprios dados. O que é isso? Você pergunta. Ele não responde. Apenas aponta para a porta. 2 homens entram. Eles não estão de terno. Estão de uniforme. Você está preso, diz um deles. Por quê? Você pergunta. Por assassinato. Ele responde, do advogado. As câmeras do estacionamento gravaram tudo. Você não resiste? Não há por que resistir. Eles o algemam, o levam para fora. No carro, você olha pela janela. O mundo continua o mesmo. As pessoas continuam vivendo suas vidas. Ninguém sabe que você existe. Ninguém sabe que você nunca existiu. No tribunal, não há julgamento. Apenas uma sala vazia. Um juiz que não olha para você um veredito, que já é escrito. Culpado. Você é levado para uma prisão de segurança máxima. Não há janelas. Não há relógios. Apenas paredes cinzas e o som de porta se fechando. Na cela você encontra um bilhete. Obrigado pelos serviços. Diz. Não há assinatura. Você senta no chão. Fecha os olhos. Pela primeira vez em anos, não há missão. Não há alvo. Não há máscara. Apenas você, o silêncio e o peso de tudo que fez. E então, porque é isso que se faz quando não há mais nada a fazer, você sorri. Porque no fim, até mesmo uma bala pode se cansar de voar.